Você já assistiu aquele canal de TV, o National Geographic? É legal aquele canal? Eu acho o máximo. Só eu em casa acho, mas eu acho muito legal. Você descobre que tem vida em lugares assim, que você nem sabe que existe aquele lugar e tem vida ali. E conforme eu vou olhando aquele canal, eu fico maravilhado com as descobertas que tem ali. E esse programa, ele revela como funciona o habitat, então, de várias espécies, seres, né? Animais. É muito legal, né? Eu descobri, por exemplo, que o leão, ele só caça quando? Ele só caça quando, o leão? É a leoa, mas quando que é o hábito de caça? À noite. Mas lá em Provérbios diz, o preguiçoso fala o quê? Tem um leão lá fora me esperando. É um leão com insônia, porque ele só trabalha à noite, entendeu? Olha aqui, quanta coisa interessante a gente vai aprendendo, né? Então, o preguiçoso, além de tudo, não assiste esse canal, não sabe sobre o leão e a leoa. Agora, é muito legal e é sempre gostoso, prazeroso, observar o dia a dia de cada espécie. Como que eles trabalham para conseguir o alimento, para se sobreviver, se proteger, procriar. É interessante isso. E a pergunta é, como que o crente vive? Como que é o dia a dia do cristão? Como que funciona o dia a dia do cristão? Você fala assim, isso é fácil. É só você chegar aqui, eu pergunto para o Zé, como que é a sua vida? Daí eu pergunto para a Lúcia, daí eu pergunto para o Lúcio, pergunto para a Anitta, para a Fernanda. E aí eu vou em fileira, e perguntando, e eu vou saber como que vive o cristão, não é isso? Então eu mudo a pergunta. Como deveria viver o cristão? Daí já não é mais o que o Zé acha, ou o que a Lúcia acha, ou o que o Lucas acha, mas o que o Senhor nos apresenta de quais princípios o cristão deve seguir para ser intitulado, ser enquadrado ali como cristão. Não, isso aqui é um cristão, esse aqui não é cristão. Vamos fazer um teste bem simples? O camarada, ele só fala palavrão, ele bebe, fuma, é viciado, bate na mãe. Ele é cristão? Não, né? Por quê? Porque isso não condiz com como deve ser a vida de um cristão. Estão entendendo o que eu quero passar? Por isso, o que acontece? No dia a dia do cristão genuíno, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e descobrir como que é. Aí sim, você tem o livro de Atos, né, capítulo 4, versículos 32 a 35, que podem nos trazer a resposta. Como que é o dia a dia, ou como deveria ser o dia a dia do cristão. Acharam? Da multidão dos que creram, então a gente já vê que tem que crer, né? Uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então, esse texto, ele nos mostra como é esse dia a dia do cristão. É óbvio que esse texto, ele está inserido dentro de um contexto. E o contexto é que os discípulos do Senhor Jesus, aqui em Atos, eles tinham sido o quê? Habitados agora pelo Espírito Santo. Eles pregaram sobre Jesus, estavam ensinando sobre Jesus. Eles fizeram um milagre, lá lembra o do coxo, né? Eles fizeram um milagre, eles foram presos, eles foram ameaçados. Depois soltos e continuaram falando do Senhor, ensinando o Senhor. Eles oraram ao Senhor por livramento, não, por capacitação para falar do Senhor, para mostrar o Senhor, para representar o Senhor. Então, eles queriam fazer a obra do Senhor.
Agora, quando nós chegamos no capítulo 4, Lucas, ele resume como que era a vida desses irmãos ali. Primeiro, ele diz assim, como deve ser o dia, né? O versículo 32, para ficar bem claro, se você olha só o versículo 32, o que parece que salta, o que fica assim, em relevo para nós, o versículo 32? Se você ler, vamos ler outra vez? Da multidão dos que creram, uma era a mente. Quem aqui gosta do azul? Quem gosta do amarelo? Quem toparia a gente pintar tudo de verde? Só os palmeirenses, né? Mas olha só, você vê quantas cabeças, e olha só, uma era só a mente. É óbvio que não é a questão das cores lá, provavelmente iam gostar do azul, do verde e tal. Mas olha que interessante já. Uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinha. O que eu olho para esse texto, o que assim eu começo é que me causa um impacto. Será que esses crentes são desse mundo mesmo? Será? Porque uma mente, um coração, não tinha nada como unicamente seu. Uma vida que, como deve ser uma vida de crente, uma vida que cause impacto. Que as pessoas olhem e falem assim, opa, é algo um pouco fora da curva, é algo diferenciado. A nossa vida, então, a vida de crente deve o quê? Chamar a atenção. Atrás de mim tem uma parede branca. Se eu colocar um pontinho vermelho, o que mais vai chamar a atenção? O quê? O ponto vermelho. Por quê? Quanta parede branca? Porque vai ser o diferente. Vai ser o destaque. Então, a vida do cristão é algo que causa impacto em qual área? Em todos. Na beleza, na força, na persistência, em todas as coisas comuns. Na honestidade, a pontualidade, em todas as coisas. Porque o natural, o normal, o comum, não chama atenção. O que chama atenção é o que é diferente. Você vai para o Rio Grande do Sul, olho verde lá, não tem graça. Por quê? Todo mundo tem olho verde lá. Mas vem em São Paulo, olho verde, já acha que é artista de cinema. Não é isso? Vou tirar uma foto de você é bonito. Não, só é diferente, né? A gente que tem olho castanho, vai para lá a gente fica bonito, tá? Voltando, porque a gente é diferente. Alguns irmãos é melhor continuar em São Paulo mesmo, não vão para lá não. Então, o impacto, a vida do crente, ela deve ter um impacto. E olhando para esse texto, o que nos chama a atenção para quem traz impacto? A compaixão. Suprir as necessidades. Quando nós olhamos para esse texto, eles não consideravam que era deles. Eles estavam dispostos a compartilhar tudo o que tinham. O que chama a atenção é o que muitos falam que isso é loucura, isso é bobeira, isso é você ser... você ser incapaz de pensar em você. Porque o natural é a gente querer o quê? Cada vez mais para nós. Eu quero para a minha vida. Eu quero conquistar, eu quero isso, eu quero. E qual é o problema aqui? Quem é o foco? O eu. Enquanto que quando você olha e eu começo a pensar, peraí, o Wellington ali, a Fernanda, a Anitta, o Lucas, eu começo a olhar para eles, eu começo a olhar as necessidades dele, eu estou tirando o foco do eu. Isso não é normal.
Isso é sobre o natural. Só é possível aqueles que foram capacitados pelo Espírito Santo. Só é possível quem? O povo de Deus. Só é possível a igreja do Senhor, de um cuidar do outro, de um olhar para a necessidade do outro. Então as pessoas devem chegar à nossa igreja e ficarem impactadas olhando para quê? Pelo como nós somos bonitos, cheirosos, inteligentes. Não, elas devem ficar impactadas quando elas olham para nós e ver que um está cuidando do outro, porque isso não é natural. O natural é cada um cuidar da sua vida. E se eu puder tirar um pouquinho de você, sou esperto. Outra coisa que chama atenção é a unidade. O mesmo pensamento, o mesmo objetivo, o mesmo alvo. Eles estavam todos pensando em uma única coisa. Se você olhar o versículo 33, revela qual que era essa unidade. Ele diz assim no versículo 33: com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Então, o objetivo deles era sempre de revelar Cristo. Qual é a coisa mais importante para cada um de nós aqui de forma individual? Revelar Cristo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e enxerguem Cristo, enxerguem a glória do Senhor. Eu não quero que elas enxerguem o Carlos. Esse deve ser o nosso propósito. Então todos nós devemos ter esse propósito. Todos nós devemos ter essa mente. Mas aí nós temos que problematizar, criar um problema. Pode existir um crente que só pensa em si mesmo? Os evangélicos afirmam crer nos valores bíblicos e no poder de Deus de transformar vidas. Contudo, as pesquisas mostram que muitos não vivem de modo diferente do mundo, porque vivem para os seus próprios alvos. Entenderam o que eu disse? Todo mundo diz: eu sou do Senhor, eu morri para o eu vivo para Cristo, eu estou disposto a ir até o Iraque se for preciso. Mas aí você olha pesquisas e pesquisas de incrédulos que não conhecem o Senhor, e eles falam que o índice de pornografia visto pelos homens é o mesmo número, às vezes até perigoso, até maior, o mesmo número que o ímpio vê e o cristão. Que você vai ver as pessoas que estão com seu nome sujo, estão devendo na praça. Muitos são cristãos, ao ponto de, se você chegar e disser para em alguma ficha que você é cristão, ou no meu caso você é pastor, a sua ficha é reprovada. Quantas e quantas igrejas não estão pagando o aluguel do templo? Então como que pode? Parece que não tem diferença. Crente e descrente não tem mais diferença. Você já se perguntou por que os evangélicos de hoje ele não exerce uma influência social no nosso país? E quando aparece alguma notícia, ela é negativa. Você já parou para pensar que as igrejas estão cada vez mais departamentadas, ou seja, estão cada vez mais trabalhando para o foco do individualismo? Então é o meu grupinho aqui, é o meu grupinho ali, é o meu grupo, e isso eu estou falando dentro da própria igreja, vários grupos, mas que às vezes nem se olham. Enquanto que a palavra do Senhor diz que os mais novos devem aprender com os mais velhos. As mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas, mas nós gostamos de dividir tudo e cada um no seu canto.
Cadê a unidade? Cadê aquele pensamento, um único pensamento, o mesmo foco? Hoje existe os sem igrejas. E porque a maioria dessas pessoas estão desapontadas e, em alguns casos, até machucadas pelas igrejas. E eles, na teoria deles, no entendimento deles, igreja não serve para nada. O que eu tenho na igreja, eu posso ter facilmente na internet, no YouTube, no conforto do meu sofá, às vezes até estou comendo uma pipoca. Esse grupo não entende o que é igreja. E vive o que o mundo vive. Eu só quero aquilo que é bom. Eu vivo de forma individualista. Como que pessoas que pensam como esse mundo, e como diz esse mundo, pensar em si mesmo, ser independente, como que pode impactar? Como que uma esposa pode trazer um impacto para a outra se ela não se submete ao seu marido? Ela vive de forma independente. Ou como que um marido simplesmente vive como ele acha que deve viver e não se submete aos princípios do Senhor para um líder espiritual do lar. Ele vive de forma independente. Isso não traz impacto. Isso não causa nada na vida das pessoas. E olha, fala muito bem, eu posso viver do jeito que você vive sem Deus. Essas pessoas, elas querem viver o seu mundo. Contudo, Provérbios 18, versículo 1 diz: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Viver de forma independente, viver para si, é contra os princípios do Senhor. Contudo, é seguir a maré desse mundo, seguir aqui o mesmo leito. Pessoas críticas, que não reconhecem o trabalho do próximo, que se separam, em vez de unir, somar, multiplicar. Em suma, olhando para esses versículos, cada um vive por si. Olhando para esse texto, cada um vive os seus próprios alvos particulares. Cada um tem os seus planos, preocupados somente consigo. Uma pessoa que só pensa consigo mesmo, será que ela entendeu o sacrifício de Cristo naquela cruz? O Evangelho, ele só é sobrenatural na vida de uma pessoa que vive o sobrenatural. Ela não é pensar em si, viver para si, mas é morrer para o eu. O cristão, então, ele tem o foco nas coisas do Senhor, nas coisas eternas, não se perdendo nas coisas limitadas desse mundo, nos bens materiais ou nas conquistas que são desse mundo. Se nós olharmos o versículo 33 novamente, Atos capítulo 4, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Era algo sobrenatural. Ser cristão, então, é algo acima do particular, é acima do privado. Maior que o indivíduo, maior que os planos individualistas do indivíduo, está a sua missão de representar o Senhor. O cristão tem foco nas coisas que são eternas.
não se perdendo ou não ficando amarrado nas coisas limitadas. O eu é substituído pelo nós. A turma que estava na classe única está percebendo que nós estamos seguindo mais ou menos um raciocínio. O que é ser igreja do Senhor? Agora, o que é ser igreja e como viver como igreja? A pessoa, então, que é cristã, que é salva, ela vive de forma propositiva. Ela tem um sentido de vida, sim, que transcende a existência dela. Ela entende que a vida dela não é a coisa mais importante. A coisa mais importante para essa pessoa é representar o Senhor. Mas ainda que ela tenha que sofrer por isso, vou sofrer. Ainda que eu tenha que perder por isso, eu vou perder. Ainda que eu seja discriminado por isso, eu vou fazer. Porque é a coisa mais importante. Como, então, tem sido a nossa vida? Será que nós falamos que estamos vivendo as coisas eternas? Não é apenas uma outra forma de dizer que eu vivo uma religiosidade dominical? Uma religiosidade que ela é aplicada a um evento, a um dia, a uma tarefa. Uma pessoa que vive de forma sobrenatural e transcende, o seu alvo transcende esse mundo limitado, ela olha para Cristo. Ela vive para o Senhor. E eu fico perguntando, como tem sido a minha vida? Como tem sido a sua vida? Quais têm sido os rumos que nós temos tomado? Eu tenho buscado o que como a coisa mais importante para mim? O que mais faz brilhar o meu olho? O que mais me interessa? Será que é o todo olhando para o eu? Ou eu começo a ser despertado e olhar para o povo do Senhor, sabendo que esse cuidado, esse amor com o próximo, esse servir ao próximo, é exatamente isso que vai impactar as pessoas ao meu redor? Quais têm sido as nossas prioridades? O que me faz levantar da cama todo dia? Talvez a pergunta mais comum nesse cenário seja, você está passando na sua mente: pastor, eu preciso colocar a casa em ordem. Pastor, eu preciso ganhar o pão. Eu tenho que trazer o pão. Eu tenho que educar os meus filhos. Eu preciso sobreviver. Eu sei disso. E essas coisas são importantes. São necessárias para nós. Mas não são as nossas prioridades. Sabe quem pode cuidar de você melhor do que você mesmo? O Senhor. Confiar no Senhor. Ah, então quer dizer que eu não preciso trabalhar mais? Não, Paulo já disse o que aquele que não trabalha, não coma. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou querendo mostrar para todos nós que nós devemos olhar e ver o que realmente tem valor. E o que tem valor é eterno. Essas coisas que foram mencionadas, elas são limitadas. Quando nós olhamos para esse texto, e fica bem claro que o crente, a vida do crente, o dia a dia do crente, ele utiliza todas as coisas, seus bens, todas as coisas desse mundo, para o benefício de algo maior, para cumprir uma obra, para cumprir uma missão. Olha o versículo 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda. Esses crentes, eles enxergam seus bens como recursos dados por Deus para realizar a obra do Senhor. Isso é impactar.
E isso é mostrar o Senhor. Porque o natural é a pessoa lutar com todas as suas forças para ter cada vez mais. O sobrenatural é ajudar o próximo. Uma visão correta desse mundo, porque essas coisas são temporárias. Uma visão correta desse mundo é ser sensível às coisas do Senhor. E aí eu faço uma pergunta bem simples: você acredita que Deus está no controle de todas as coisas? Acho que sim. E se você acredita, tudo o que você tem é porque o Senhor lhe deu. E se Ele mostra a necessidade de um irmão para você, é porque você se torna responsável por isso. Eu não sei a necessidade de todos aqui, mas aqueles que eu sei, eu me torno responsável por isso. E se eu tenho condições, eu tenho que ajudar. E o que talvez pega para nós: pastor, eu quero ser generoso, mas não entende o que é ser generoso. Generosidade, meus irmãos, eu já dei esse exemplo na minha classe. Generosidade não é dar daquilo que está te sobrando, não. Você pega uma mulher, ela tem 30 pares de sapato, e ela fala: agora eu vou dar 2. Como que ela é generosa? Muito bem, ela vai abençoar pessoas, é verdade. Talvez aquela outra mulher não tem nenhum. Generosidade é além. É aquele irmão então que ele tem 2 pares de sapato e vê o outro sem, ele dá o dele e fica só com um. Isso é ser generoso. Mas isso é difícil para mim, é difícil para você, porque não é natural para nós isso. É natural que eu pense primeiro em mim. Agora, se eu percebo, se eu estou conseguindo enxergar que Deus está me dando, está sendo realmente gracioso e me coloca pessoas, será que Deus não quer me dizer nada? Imagine uma pessoa talvez com sua conta de água, de luz atrasada e desesperada para pagar. E de repente chega alguém e fala assim: eu vou pagar durante 6 meses a sua conta de água, a sua conta de luz. O que essa pessoa vai pensar? Não, ele é irmão, que bom. Mas sabe o que é melhor do que isso? Essa notícia vai chegar para o vizinho que não é do Senhor. Ele fala: mas quem está pagando sua água e sua luz? É meu irmão da igreja. Como assim? Não, como assim não? Para nós é natural. Para aquela pessoa é loucura. Mas é aí que nós impactamos. É aí que nós mostramos que somos uma igreja. É assim que o cristão vive. É sensível às necessidades uns dos outros. Versículo 34 e 35, nós lemos o 34. E não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que eles possuíam, terras ou casas, vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Ter condições de pregar a Cristo, isso é uma bênção. Estar livre, então, para fazer a obra do Senhor é uma bênção. Mas, meus irmãos, imagine como é perturbador essa pressão, todas essas necessidades quando não estão sendo supridas. Mas, quando nós temos o consolo e o conforto das pessoas ao nosso redor, nos deixar livre para pregar de Cristo. Às vezes até abre portas, como eu falei da conta de luz aqui da uma mulher. Estar livre para fazer a obra do Senhor, então é impactar com que o contrário do pensamento desse mundo, que é de ser e ter. Quem você é, depende do que você tem. Então, podemos, entre aspas, limpar o caminho, as barreiras que podem tirar o foco. Essas coisas desse mundo às vezes podem realmente ter o seu valor, mas podem tirar o nosso foco. Eu posso ser liberto do eu
quando eu não estou mais preocupado tanto com as minhas próprias necessidades. Não estou dizendo para você sair vendendo tudo. Todo mundo me conhece aqui, né? Sabe, nossa igreja há quantos anos, né? Não saia vendendo tudo, não é isso. Mas eu estou mostrando que um viver que causa um impacto, ou seja, um dia a dia de um cristão, deveria ser o quê? Estar olhando para o próximo e ver as necessidades dele. Muito mais, às vezes, do que a sua própria. Forjar um discípulo disposto a renunciar, a entregar a sua vida para Jesus. Isso deveria ser ou deve ser a nossa missão. Estar ciente que Jesus ele é mais importante que qualquer outra coisa nesse mundo. Pregar o Evangelho é mais importante que qualquer coisa desse mundo. Estar consciente de que as pessoas me reconhecerem como discípulo de Jesus é a coisa mais importante desse mundo. Isso deve ser a vida do cristão. Então, devemos entender e aplicar os princípios do Senhor, porque senão podemos nos tornar escravos desse mundo. Então, meu irmão, como está a sua vida? O que está acontecendo na sua mente, no seu coração? O que está acontecendo com a nossa igreja? Talvez, para nos ajudar a ter essa resposta, o que tem nos impedido de ser discípulo? Se ainda precisa de uma pergunta, o que tem nos impedido de causar impacto? É o meu desejo de ter? É o meu desejo de cuidar das minhas necessidades? É o meu desejo de ter as minhas vontades realizadas, os meus desejos, então, satisfeitos? É isso? Se é isso, eu preciso mudar. Porque a minha vida e a sua vida, a nossa vida como igreja, tem que causar um impacto. Tem que impactar. Quais são os seus sonhos? Podemos medir a nossa consciência pela resposta. Quais são os nossos sonhos? Quais são os nossos planos? E eu não estou dizendo com isso que você deve renunciar todas as... Não é isso, eu estou dizendo, será que nos seus planos, será que nos seus sonhos, nós encontramos ali a prioridade de mostrar Cristo? Ser crente é ter sonhos, mas dentro dos planos de Deus. Então quer dizer que eu não posso mais planejar uma viagem? É isso que eu estou dizendo? Não. Mas eu estou querendo dizer que a sua viagem de férias, a maior viagem que você pode fazer, não é a coisa mais importante da sua vida. A coisa mais importante é planejar como representar o Senhor. Sonhar com a obra do Senhor sendo realizada. Ficamos felizes porque lá na congregação já tem 9 pessoas fixas. Outras pessoas estando juntas. Tem 2 aconselhamentos. Fizemos a EBF com as crianças e teve mais de 30 crianças e a gente nem esperava tanto. Mas o que nós sonhamos com a congregação? Você sonha que a gente daqui 2 anos vamos iniciar outra igreja? Talvez, eu sei que eu sou sonhador nisso. Ali no Recanto Verde, Fontales, eu não sei porquê, sempre me vem esses bairros. E eu queria que fosse na avenida, mas eu já fico sonhando. Aquelas pessoas que andam de carro comigo, sabe, toda vez que eu passo na esquina da Maria Amália com a Manuel Gaia, o que eu falo ali? Daquele prédio que virou Eles estão segurando pra gente. Mas nossa, aqui seria uma igreja fantástica, num lugar fantástico.
Isso tem que ser nosso sonho. O sonho de que a palavra do Senhor será pregada em todos os lugares, em vários lugares, que seremos relevantes. Planejar então como impactar, como que eu posso impactar lá no meu serviço com aquele meu chefe que só briga, ele só critica, ele está sempre de cara feia. Como que eu posso criar um impacto na vida dele? Talvez sendo paciente, talvez convidando para um café, ou levando o café para ele. Não sei, eu não sei o cenário. Mas a pessoa tem que ver que você não age como todo mundo. Você vai ficar hora extra agora aqui. Eu fico. Ser diferente por causa de Cristo. Não é só ser diferente, é ser diferente por causa de Cristo. Planejar como impactar as pessoas no meu colégio, na minha vizinhança. Então, ser igreja, a vida de crente, como que é o dia a dia? É ter um mesmo coração, um mesmo pensamento, pois todos devem estar focados no Senhor Jesus, em pregar o Senhor Jesus. Busque então isso o quê? Impactar, viver para o Senhor. Busque então e não medir esforços, entregar-se de corpo e alma à missão, à obra do Senhor. Se preocupe com o que aquilo realmente tem valor. A nossa felicidade, ela está atrelada à nossa missão, a realizar a obra do Senhor. De que adianta? Diplomas, dinheiro, casa, roupa de marca, prazeres, tudo ao custo de uma vida omissa, de uma vida que não traz impacto. Você vai passar, e eu vou passar por essa vida, e se não criarmos, não trazermos o impacto do Evangelho, para que serviu a nossa vida? Para acumular condenação? Para ocupar espaço? A vida só tem valor quando ela apresenta Cristo, e ela só apresenta Cristo quando ela é diferente. E ela só é diferente quando ela vive de forma sobrenatural. Qual é o seu plano para essa semana? O que você pretende essa semana? Qual irmão você pensa em se preocupar? Temos os domingos agora pela manhã. Para quê? Para visitar. Para levar à nossa casa. Qual é o plano dessa semana? Se você pegar e chacoalhar o seu plano, o que cai dali? Um monte de eu, ou Cristo, adoração ao Senhor, viver para o Senhor, buscar o Senhor. Qual é o impacto que você deseja realizar, causar nessa semana? Vida de crente é uma vida que causa impacto.